Ô, rapaz, rapaga. Vamos falar então do Cossielo, né? Esse problema que ele deu com o Mbappé, né? É Mbappé ou Bappe? Eu não sei a pronúncia do nome dele. Vai tá com. Esse daqui é a rifocina, tá? Que beleza que ficou meu dedo. Tava machucado aqui. Hoje eu fiz uma extração aqui de várias pintas das costas e tô passando rifocina também. Acho que minhas camisetas vão ficar tudo linda, né? Mas enfim. Vamos aqui então ao Cossielo, né? Esse problema do racismo. Foi racismo, não foi racismo? O que que foi, meu Deus do céu? Cara, é uma coisa terrível assim quando você vê um grupo de justiceiros sociais querendo realmente usar de vitimismo para promover campanhas políticas e vertentes políticas, no caso, movimentos políticos e tal, ok? Então, por exemplo, para começar, racismo, cara, é diferente você falar racismo de injúria racial, tá? Bem diferente uma coisa da outra, tá? Eu falei isso daí no vídeo que eu gravei sobre o William Vac, tá? E eu vou colocar aqui na descrição esse vídeo e se dane, não vou ficar aqui explicando, mas é diferente, tá? Então, o Cossera, no máximo, começa por aí cometer uma injúria racial que, entre nós, cara, como libertário, por exemplo, deixa eu só ajeitar o abajurzinho da Pixar aqui. Tá melhor agora. Como libertário, cara, por exemplo, eu teria que analisar se a ofensa, se o agressor, né, se o opressor, ele invadiu a propriedade privada do ofendido, a autopropriedade, inclusive, que seria o corpo dele, né, pela enésima vez falando isso nesse canal, se ele invadiu, se de alguma forma ele prejudicou a pessoa ou não, tá? Então, assim, cara, mas beleza, véio, vamos pegar aí jogar pro lado da sociedade, que não é ter um material assim, e vamos pegar então pro lado então das minorias, dos negros que são rejeitados, são excluídos da sociedade, são inferiorizados e tudo mais, e que de fato eles até são, eu entendo, eu concordo que existe sim um não racismo, mas sim um preconceito racial, isso daí com certeza existe. Racismo também existe, tá? Não estou dizendo que não, mas enfim, é que o racismo é outra vertente disso, tá? Não estou dizendo que o racismo não existe, mas ele é diferente dessa questão do Cossielo. Por exemplo, o preconceito racial é você achar que todo negro é ladrão, por exemplo. Isso seria um preconceito racial. Racismo seria, por exemplo, você daí já prejudicar assim a propriedade privada da pessoa. Você bater na pessoa porque ela é negra, você até mesmo, cara, de uma certa forma negar o acesso dessa pessoa a um serviço público de qualidade que seja, a um serviço público de qualidade é meio complicado, a um serviço de qualidade, vamos colocar aí, né? Mas enfim, é meio complicado. Agora, com relação ao racismo em si, eu não vejo tanto racismo no que o Cossielo disse, não, cara, mas eu vejo muita injúria racial, muito preconceito racial por parte das pessoas que necessariamente associaram a frase do Cossielo com os negros. Porque o Cossielo ele fez bem claro, cara, ele disse no tweet dele, né, que ele comentou, não lembro assim exatamente, mas parece que ele falou assim, pô, esse Mbappé nessa velocidade dá pra até pra ele fazer um arrastão no Rio. Então, tipo, é claro, meu, tá óbvio que ele tá falando da velocidade do cara, do modo como o cara arrancou. Falou, pô, é o mesmo modo que a galera que vai fazer arrastão no Rio arranca também, cara, sai correndo e sai. Então, tipo, eu não entendo, cara, onde que tá a injúria racial, onde que tá a associação com os negros. Agora, é claro que, veja bem, é claro que se você pegar o histórico de tweets do Cossielo, você vai ver que realmente há muitos tweets ali com teor racista, realmente. Ou melhor, com teor de injúria racial, diferente de racismo, né? É bem bacana isso aí, porque teve um garoto, youtuber, também, ele tem aí os 400 mil inscritos, tal, Thiago, alguma coisa, não lembro exatamente, mas ele falou sobre esse caso como negro se pronunciando a respeito do Cossielo. Ele falou, cara, esse tweet do Cossielo, sinceramente, ou os outros tweets mesmo, perto de tanta coisa que você vê, acaba sendo besteira. E de fato é, tá? De fato, nesse caso, é besteira. Assim, é óbvio que a injúria racial é uma coisa que eu particularmente considero
imoral, extremamente imoral. Eu não sou a favor de você ficar fazendo piadinha com negros. Eu, particularmente, nunca fui um cara a favor de ficar fazendo piadinha com negro. Eu sempre repudiei esse tipo de coisa. Tal como eu sempre também meio que fui contra você fazer piadinhas com homossexuais, né? O seu. Ainda mais tornar público, né? O seu Bruno Galhaço, né? Ainda mais tornar público, né? E aí já entra naquela coisa que o Pondé vira e mexe e fala, né? Quem quer ser do bem, na verdade, é do mal, né? O Galhaço todo revoltado com a situação. Ai, meu Deus, injúria racial. Olha o racismo do Cossielo. O racismo do Cossielo. Foram levantar a capivara do caboclo lá, tá um monte de tweet homofóbico do cara. Entendeu? Então, se o Cossielo foi racista naquele tweet dele, você foi infinitamente mais homofóbico nos seus tweets, ô Bruno. Então, com todo o respeito, cara, mas você tá sendo um tanto quanto incoerente, né? Bem a cara sua meio esquerdista mesmo, você né, ir para essa linha de raciocínio seu, né? De vitimismo, sendo que você mesmo faz, né? Você paga de, você usa de vitimismo para pagar do bem, para chamar atenção para você, né? E depois você acaba tentando encobrir os lixos que você disse por aí, né? Em todo caso, é o seguinte, levantaram também a capivara do Cossielo, viram um monte de tweet verdadeiramente racista, aqueles tweets eram racistas, e, enfim, tá lá, é vergonhoso, de fato. O Cossielo foi extremamente infeliz, não é nem infeliz, ele foi racista mesmo, muitas vezes, ou melhor, ele foi preconceituoso do ponto de vista racial, não necessariamente racista, tá? Porque eu volto a bater na tecla de que o racismo ele tem a ver, na verdade, quando você invade a propriedade privada de uma outra pessoa por uma questão racial. Por exemplo, a escravidão foi um racismo, tá? Apesar que a escravidão estava ligado mais ao fato de você ter um funcionário para si, né? Independentemente da cor dele, né? No caso, calhou os negros porque os europeus invadiram a Europa, os próprios negros iam lá, invadiam as tribos, escravizavam os negros e traziam para os brancos que compravam, né? Não estou tirando é, a gravidade da culpa dos brancos que compravam os negros, mas enfim, não era o homem branco que entrava ali nas savanas africanas para sequestrar os negros, né? A gente sabe disso. Em todo caso, era eles que financiavam a escravidão. Então também a gente sabe disso. É importante frisar, né? Mas a questão aí, cara, do Cosselo realmente foi um tweet assim que, tipo, eu particularmente achei que o tweet em si, esse tweet específico, não teve nada demais, na minha opinião. E, sinceramente, cara, é muito justiceiro social pra pouco caso de racismo verdadeiro. Então, tipo assim, se vocês querem protestar, cara, contra racismo, proteste no caso que o negro realmente está apanhando. Muitas vezes a gente sabe que o negro ele acaba sendo abordado pela polícia. Não estou dizendo que policial é racista ou coisa do tipo, mas tem muitos policiais que acabam abordando o negro de uma forma diferente com a qual abordaria um branco, por exemplo. A gente sabe que isso daí existe, infelizmente. As pessoas julgam pela imagem porque as pessoas não têm muito tempo de ficar analisando caso a caso. As pessoas vão lá e julgam pela imagem, que é terrível, tá totalmente errado. Mas é como eu já disse aqui, mesmo no caso do William Vac, cara, a pessoa tem mania de falar o, que o negro é ladrão, mania de falar que a loira é burra, que o gordo é preguiçoso, que a mulher é tudo interesseira, que o homem é tudo infiel e por aí vai. O pessoal tem mania de generalizar não apenas uma raça ou um sexo ou o que quer que seja, né? O homossexual é tudo afrescalhado e por aí vai. O pessoal tem essas manias, infelizmente, tá? De agrupar tudo, né? Isso é culpa do coletivismo, né? Essa maneira de agrupar tudo, né? Inclusive o próprio vitimismo em si, né? Ele é uma forma de agrupamento. E pior que isso, cara, é uma forma de você usar como palanque para discussões políticas. E isso eu sou totalmente contra, tá? Então, no caso do Cossielo, só para encerrar, a maioria dos tweets deles realmente foram de péssimo gosto, tá? Esses tweets que vieram à tona. A mesma coisa eu digo do senhor Bruno Galhaço, que é cheio de fazer vitimismo, né? Mas esse em específico do Mbappé, desculpa, cara, para mim não foi tão assim não, tá? Para mim então é esquerdista querendo, né, realmente fazer away, né? Esquerdista querendo aparecer. É por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau.